precisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu. Boa tarde, eu, João Gilberto, estou aqui. E como eu já falei em alguns programas, na realidade o programa é da Marli Solamóveis, mas ela é deficiente visual, então eu tenho uma honra muito grande de ser os dois olhos dela, porque o nosso sistema aqui de computação ainda não está adequado. Inclusive nós falamos num programa anterior sobre acessibilidade. Então, com muita honra, nós estamos aqui hoje no programa dela. Marli, o programa é todo seu. Muito obrigada, João. Boa tarde a todos os internautas. É um prazer estar aqui, né? E hoje nós temos no estúdio aqui uma pessoa especial que nós vamos entrevistar. Já já eu vou passar para a entrevista, né? E temos, então, a satisfação de continuar a nossa programação falando de educação inclusiva. Para nós, né? Qual a nossa visão de educação inclusiva? A educação inclusiva para nós, ela é abrangente. Por quê, né? Eu venho repetindo isso nos programas, porque a educação inclusiva hoje, ela é direcionada para a questão das necessidades especiais, os portadores de deficiência, qualquer que seja o tipo. Mas, enfim, a educação, a própria palavra, ela quer dizer, ela tem em si embutida a questão da inclusão. Por quê? Porque a educação é uma questão de cidadania, e se ela trabalha realmente com a cidadania, ela tem que ser inclusiva por natureza. Só que a ideia de inclusão começou a aparecer nos Estados Unidos mais ou menos em 1975. Por quê? Porque lá sim havia um grupo, né, portadores de deficiência que ansiavam por uma qualidade maior de ensino que não existia naquele momento. Então essa palavra começou a pegar, né? Então hoje, quando a gente fala educação inclusiva, logo, né, nós somos remetidos à questão dos portadores de deficiência. No perfil do nosso programa, nós gostamos de ter uma visão abrangente, né? A ideia nossa é sempre trabalhar com a educação de forma global. E dentro dessa globalidade, né, que vai embutir não só a academia, os professores, as universidades, as escolas, mas vai embutir também todos aqueles que são educadores, seja por carteirinha, como eu costumo falar, né, ou sejam autorizados, né, a entrar numa sala de aula, ou aqueles que têm vocação para o ensino e que conseguem transmitir conhecimentos e transmitir aperfeiçoamento e formação para todos nós aqui, os cidadãos do país. Mas, nesse sentido, hoje, a gente vai levar o nosso programa mais para a educação inclusiva sob o ponto de vista das necessidades especiais. Porque eu tenho aqui conosco no estúdio a Regina Célia Ribeiro da Silva, que é uma professora, né? Então, ela está inserida no sistema educacional e, além disso, ela tem uma formação na área de psicologia. Ela pediu para que eu falasse também que ela é portadora de deficiência visual. Então, veja que hoje, né, é um programa específico. Por quê? Porque nós vamos interligar educação, o comportamento humano, que é muito importante. A gente sabe que a inteligência emocional é algo, né, que não só as empresas estão trabalhando hoje, mas todos os cidadãos do país deveriam atentar para isso, né? Porque a inteligência emocional ela está muito defasada com relação à inteligência racional. Então, nós temos hoje a Regina, que vai falar um pouquinho para a gente, a Regina Célia,
sobre comportamento humano, psicologia, educação e, especificamente, educação inclusiva. Então, Regina, muito boa tarde, grata pela sua participação. E eu já começo, então, fazendo, na medida em que você der o boa tarde para os internautas, eu peço para você contar um pouquinho da sua história, em que sentido você iniciou ou se iniciou como professora. Boa tarde a todos, boa tarde, Marli. Quero agradecer à rádio, em especial a Marli, pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a minha experiência profissional enquanto professora, na área da educação, então. Eu sou deficiente visual desde os 5 anos de idade, sempre fui alfabetizada em braille e sempre existi como deficiente visual. E eu sou formada no magistério e em 1992 eu passei num concurso do estado para ser professora. Inicialmente, o meu pensamento era que eu fosse professora e que eu trabalhasse com a sala de recursos, que é, como eu fui alfabetizada, uma escola comum com todas as crianças que enxergam e crianças que não enxergam, deficientes visuais, onde uma professora, numa sala à parte da sala regular, ensinava, alfabetizava os alunos em braille, e a partir do momento que ele estava totalmente alfabetizado, ele era integrado numa sala comum, sendo ele o único aluno deficiente dentro da sala e os demais professores e alunos que enxergam, sem deficiência visual. Bom, eu pensei, vou ser professora de sala de recursos, alfabetizando alunos deficientes com o meu conhecimento enquanto professora, enquanto conhecedora do Braille. Que esse ano a gente está comemorando, inclusive, o bicentenário de Luiz Braille, que é o inventor do método Braille, criador do método Braille. Bom, quando eu ingressei, eu só tinha um curso de magistério, a direção da escola, me informou que eu não podia trabalhar em sala de recursos, pelo fato de eu só ter o magistério, e para trabalhar em sala de recursos havia necessidade do curso de pedagogia, com especialização para a área de deficiência visual. Então, eu tive que assumir uma sala de crianças que enxergam. Aí, mais uma vez, falando sobre a inclusão. Eu era a única que não enxergava no meio de todos os colegas profissionais. E como professora, né? E como professora, ensinando os outros. Bom, existe vou chamar de acordo interno dentro das escolas, que a gente chama de rodízio. Como nas escolas de quinta série em diante, onde os professores dividem as matérias, as disciplinas. Então, eu fui trabalhar com rodízio. Devido à minha limitação em escrever na lousa, uma colega pegou o curso, as aulas de português, outra colega pegou as aulas de matemática, e eu, para completar a carga horária, peguei aulas de história, que eram 2, geografia também 2 e ciências, que também eram 2 na época. E aí, o que eu fiz? Eu pagava uma pessoa para me ajudar a corrigir o caderno das crianças. Existiam estagiárias do magistério do Cefam, na ocasião, 1992, havia o curso de Cefam, e elas faziam estágio. Então, eu aproveitava para aplicar as provas para os alunos em dia que tinha estagiário na sala, para eles me auxiliarem naquela história da possibilidade de tentativa de uma cola, etc. Regina, só um minutinho. Gostaria de saber, João Gilberto, a gente pode dar o e-mail para os internautas começarem a fazer suas perguntas? Com certeza. Então, o nosso e-mail, os internautas podem, no caso, acessar. A gente ainda não tem o canal de voz, mas a secretária, no caso, vai trazer as perguntas. Então, aproveitando, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. E no segundo bloco, né, a Regina vai explicar realmente o trabalho fantástico que ela, né, faz. Então, pessoal, uma pessoa desde os 5 anos que teve, mas que superou tudo isso. Então, as pessoas realmente têm que se mirar justamente nesses exemplos. Ninguém é inválido. Então, a gente realmente tem que se espelhar nesses exemplos. Por quê? Porque a vontade está dentro das pessoas. Então, é só um minutinho, a gente vai colocar um pequeno intervalo e voltaremos com a entrevista da professora Marli entrevistando a Regina. Só um minutinho.
Então nós estamos voltando. Vocês observaram que o programa da Marli Solanovski sempre tem ao fundo a música Coração do Estudante. Veja bem, nós somos um eterno estudante. Nós somos professores, a Marli também tem um conhecimento fabuloso. Nós temos aqui, inclusive na nossa rádio, vocês têm acompanhado a nossa programação, todas as programações de todos os profissionais, todos os comunicadores que nós temos aqui, todos são professores, inclusive alguns até com PhD, tudo, justamente que o objetivo da rádio é levar conhecimento para as pessoas. Nós estamos, através da mídia, muitas vezes, sendo induzido dentro da nossa casa a ver programa que a gente não gosta. E o objetivo aqui da direção, até a nossa direção, João Gilberto, é levar conhecimento à população. As pessoas querem conhecimento. Então, Marli, a palavra está com você. Ok, sempre lembrando, né, que estamos esperando pelos e-mails dos internautas. Regina, continuando, né, o nosso diálogo, você estava contando a sua experiência dentro da sala de aula e me veio uma curiosidade. Como que uma professora cega pode ensinar alunos que enxergam, e no caso específico, crianças, pelo que você falou? Então, continuando, como eu falei desse sistema de rodízio, consequentemente, nós dividíamos 3 turmas, 3 terceiras séries, crianças na faixa de 8, 9 anos, 10 anos. Então, a gente diz que a gente tem sempre o grupo de apoio. Então, eu tinha, assim, os alunos que eram indisciplinados, faziam suas coisas erradas, né? Mas eu tinha o meu grupo de apoio. Então, eu me apoiava nesse grupo. Eu utilizava esse grupo. Então, por exemplo, tinha alguém conversando demais. Aí eu falava, quem é que está conversando? Aí um acusava, é fulano. Aí o meu grupo de apoio, que eu sabia que era sincero, né? Fala, não, professora, é mentira, é ele que está falando e está falando que é o outro. O grupo de apoio, no caso, Regina, eram os próprios alunos? Eram os próprios alunos. Sim. E assim, pagava uma pessoa para me ajudar a corrigir cadernos, corrigir provas. Usava muito o recurso que eles tinham em sala de aula, que era o livro, porque eu sou limitada para escrever na lousa. E era fácil de levar, porque existia stencil, eu passava muita coisa no stencil. E de vez em quando eu tinha auxílio das estagiárias do Cefam para estar fazendo alguma coisa dentro da sala de aula, mimeografar alguma coisa. Lição, como que eu fazia? Os exercícios que eram passados para casa, os próprios alunos escreviam as respostas na lousa. Eu pedia para que eles lessem para mim pergunta tal. Eu tinha lá anotadinho em braille, eu lia a pergunta, o que você respondeu? Se ele tivesse respondido certo, eu falava, tá certo, escreve a resposta na lousa. E Regina, eles você coloca uma coisa importante, né? Que um profissional não é porque ele tenha deficiência, seja de qual tipo for, né? Porque existem vários tipos, né? Não só a visual, como a gente sabe, mas você prova que um profissional não precisa sair da sua área profissional, né? E deixar de trabalhar naquilo que ele estudou, naquilo que ele se formou, por uma questão da deficiência. Quer dizer, você está provando a toda hora aqui para nós, né, João, que existem recursos que auxiliam o profissional para ele desempenhar suas funções. E não precisa deixar de fazer uma carreira, porque existe também a questão daquele deficiente que já enxergou e fica com a deficiência e acha que tudo acabou e que nada pode ser feito, né? E no seu caso, né, não, você prova que a profissão continua, independentemente, claro que tem limitações, a gente sabe disso, e ninguém vai esconder, né? Eu acho que o termo exatamente é isso, não é uma incapacidade. No meu caso, eu sou deficiente visual, eu não sou incapaz, eu sou limitada. Né? Então tem umas coisas, assim como existem pessoas que mesmo enxergando, por exemplo, uma pessoa que não consegue dirigir, não gosta, não tem medo, ela é uma pessoa limitada para dirigir. Sim. Ela não é incapaz, mas ela é limitada dentro das condições dela, emocional, seja qual for o motivo. Agora também tem uma outra curiosidade, Regina, você foi para a área de psicologia. Como é que você buscou essa área e por quê? Eu sempre achei assim, eu tenho um projeto de vida, sempre tive, mesmo antes da psicologia, de trabalhar a família do deficiente. Por ser deficiente visual, conhecia os dois lados, do portador de deficiência, suas limitações, e da família.
Porque a família também não cai aí na história da educação, a família não é preparada, ninguém é preparado para ter um filho deficiente. Deveria haver um manual de pais, vou até patentear essa ideia. Manual de pais. Os pais, ninguém é preparado, fala assim, eu nasci para ser mãe, será? Né? Mesmo sem deficiência, não é difícil, você que tem filhos, né? Sim. É complicado, às vezes, algumas fases. Se você tiver um filho ou você tiver 10, cada um é um, não é? Com Cada um certeza. tem o seu jeito. A diversidade que existe no mundo, né? Exatamente. Inclusive nos seres, né? E também para uma família com um filho deficiente visual. Então, assim, no meu caso, eu encontrei a superproteção, aquela superproteção que sufoca. Então, eu não podia andar sozinha, eu não podia, não sabia pentear meu cabelo, eu não fazia comida, não punha um café com leite no copo para mim, uma porção de coisas. Hoje a Regina, né, me encontrou, né, vindo com ônibus, João, né? Sozinha, vindo com ônibus, né? Descido com sua bengala, ônibus, né? isso. E passeando pela cidade, né? Né? Que é uma coisa difícil para o deficiente, que é a questão da mobilidade. Agora, Regina, você, cada vez que você coloca um assunto, a gente vai ficando mais curioso, não é verdade? Então, olha o que eu pensei. Você falou em famílias, que você tem um sonho de trabalhar com famílias. Com família do Conta deficiente. pra gente um pouquinho como é que é. Já é um projeto na sua mente? Você já tem alguma coisa esboçada? Como é que é essa experiência? Então, eu fui para a psicologia com a intenção do seguinte, de entender o que passa pela cabeça dos pais e da família de um deficiente para fazer com que eles deixassem de ser super protetores, que era o exemplo que eu tinha, porque Sim. também existe o inverso, em casos não só da deficiência visual, outras deficiências da rejeição ou da negação. Você nega, meu filho tem um problema intelectual de aprendizado, não, meu filho não é louco, né? E por isso, às vezes, por você não aceitar, não assumir o problema que o seu filho tem, você talvez esteja travando o desenvolvimento dele. É errado, é por amor. Mas é um exagero. É um limite que as pessoas têm. Exatamente. Então, eu fui estudar psicologia por aí. E aí, cada vez que eu me aprofundava na psicologia, eu me apaixonava mais, né? E eu tenho um projeto na minha mente de trabalhar com a família do deficiente. E não só a família, porque, assim, existem os dois lados da educação. A acessibilidade da educação, no caso que eu tenho como exemplo, que é a deficiente visual, aprender braille, escolas que tenham o atendimento para o deficiente visual. E aí? E a família que ganha um deficiente visual do dia para o outro? Por um acidente, como a gente tem o caso de um colega, do Renato, né? Beijão, Renato, que está aí ouvindo a gente, que ele perdeu a visão por um problema de saúde, ele perdeu a visão com 41 anos de idade. E aí? Ele até os 41 anos e 9 meses, não, e 11 meses e 29 dias, ele era um Renato, né? E no outro dia ele era outro. E aí, o que a mãe dele ia fazer? Ele já tinha toda uma estrutura, tinha um emprego, tinha um trabalho, tinha uma vida. E aí? E agora? Então, essa situação é traumática. A família deve ser educada como lidar, a quem procurar, como se tratar. E o deficiente? Qual o motivo que chegou àquela deficiência? Alguns por uma doença, alguns por um acidente. Alguns nascem assim. Alguns nascem, mas no caso do que fica depois. Porque quando nasce, né, na família vem assim, poxa, eu sou responsável pelo meu filho. Então, eu criei, vamos colocar assim, uma coisa bem compreensível das pessoas, eu fabriquei um objeto, eu fabriquei um serzinho com defeito, então eu sou completamente responsável por ele. Eu tenho que fazer tudo para ele para compensar o fato de eu ter errado na fabricação dele. Esse é um ponto. Aí vem a super proteção. Isso, vem a superproteção, em alguns casos a negação da dificuldade. E aí, quando seu filho fica deficiente de um dia para o outro, tá andando de moto, sofre um acidente e fica paraplégico. Ou como no caso de Mara Gabrilli, que tinha, acho que 30 anos, quando ela sofreu um acidente de carro com um namorado e ficou tetraplégica. Só movimenta do pescoço para cima. Faz um trabalho incrível na área da deficiência, né? Isso. Então, e aí? Como que fica? Essa família e essa pessoa é traumático. Então, os dois lados têm que ser reeducado, reabilitado, adaptado a essa nova situação.
Quer dizer, o comportamento humano, então, que você menciona na psicologia, ele sempre é cruzado com educação, com reabilitação, O tempo na questão todo. da deficiência. Eu acho que assim, no caso da deficiência, da inclusão, a educação não está vinculada ou situada no ambiente escolar, numa escola, na faculdade, não é isso. É muito mais que isso. Ela É na mais ampla, né? sociedade. No caso, hoje em dia, tem uma lei de cotas, onde toda empresa acima de 100 funcionários deve ter um limite de funcionários deficientes. Dependendo do número de funcionários, vai aumentando esse número essa cota de funcionários deficientes. E aí, o empresário que adota, que admite um deficiente, seja qual for, como lidar com isso? Como fazer com isso? Tá, você aqui, a Marli é deficiente visual, a gente tem vários recursos com a evolução tecnológica, a gente tem vários recursos, ledores de tela, mas a rádio não tem um ledor de tela. Mas o dono da rádio, a pessoa que está monitorando ali a mesa para a gente, ela sabe que existe isso? Então, isso é um passo de educação. Educar. Vou atravessar a rua, a pessoa não sabe, nem tem obrigação de saber como me conduzir. Então, eu que já sei como devo ser melhor conduzida, vou orientar essa pessoa. Isso não é um ato educativo? É uma educação de parte a parte. Né? Exatamente. A reabilitação também depende de que o deficiente também, além de se autoeducar e ser educado, ele eduque também os videntes, para que eles possam auxiliar nesse trato dentro da sociedade, né, Regina? Sim. Agora, você mencionou essa questão da educação e eu estou pensando também um pouquinho na questão da legislação, né? Pergunto aí se estamos na hora do intervalo ainda, Então, ou já Marli, estamos chegando? A entrevista já está fazendo sucesso, ainda já temos alguns internautas aqui. Você parece que gosta de responder no último bloco, não é isso, os internautas? Eu gostaria que a Regina finalizasse agora e no próximo bloco a gente começa a responder as perguntas. É porque realmente a sabedoria da Regina é impressionante e é isso aí mesmo, lá que você vê. Nós estamos recebendo das pessoas aqui e nós não estamos preparados ainda. Então, isso não é só aqui. Existem leis que as pessoas não cumprem. Existem leis, inclusive no Congresso, que estão lá paradas. Então é isso, gente. As pessoas realmente elas têm, né, uma deficiência, mas na realidade as pessoas são pessoas normais, porque elas têm outros sentimentos, têm outras estruturas do corpo que realmente fazem com que elas sejam, né, fantásticas. Inclusive essa semana eu fiz um programa falando do Aleijadinho. Aleijadinho, ele amarrava as talhas, né? As talhas para fazer todo o trabalho dele. E era uma situação, realmente, que se fosse outro, não ia fazer, né, Marli? Sim. Então, na realidade, a força está dentro do coração das pessoas. A alma é justamente aquela que dá todo esse impulso. Então, a gente vai fazer só mais um pequeno intervalo e voltaremos com essa entrevista muito bacana da Regina. Apesar de tudo, é uma psicóloga e uma professora que traz muito benefício para a sociedade. É só um minutinho. Então, nós estamos aqui voltando ao programa da Marli, que é Educação Inclusiva. É um programa diferenciado dentro da rádio e dentro de um conceito educacional para levar conhecimento para vocês. Então, hoje a Marli está entrevistando a psicóloga, a professora Regina, que está fazendo realmente uma entrevista muito bacana e mostrando para todas as pessoas normais que realmente a força está dentro de cada um através da sua alma, através do seu esforço. À vontade, Marli. Então, gostaria então ainda de acionar os internautas, né? Vocês podem mandar seus e-mails e no final do programa a Regina também vai lançar o e-mail dela, porque os e-mails que não puderem ser respondidos no programa, continuaremos a resposta fora do programa, não é, Regina? Sim. E gostaria ainda de perguntar para você, eu sei que você conhece um pouco da legislação sobre a educação inclusiva. Então, se você pudesse sintetizar para a gente depois ir respondendo os e-mails, no sentido assim, a educação inclusiva, né? Como é que a legislação está sendo implantada hoje? E antes disso, o que é para você educação inclusiva? O pouco que eu sei é pelo meu dia a dia, porque eu trabalho numa escola e não trabalho atualmente com sala de aula, porque eu vou contar um pouquinho por que eu saí da sala de aula. Eu trabalhei 1 ano e meio com 3 salas, eu tinha... 1 ano eu trabalhei com 90 alunos, 92 alunos. Só que existe a limitação e o preconceito também.
Então, um dia, meu diretor de escola chegou e falou assim: professora, mudou o sistema de educação, agora nós vamos passar a escola padrão, aumentou a carga horária do aluno dentro da escola, não vai dar mais para a gente trabalhar com rodízio. Então, eu tive que assumir uma sala sozinha. E aí, eu descobri que eu sou limitada para escrever na lousa, matemática tem que ser escrita, o português com crianças, você tem que corrigir no ato, né? Por exemplo, um aluno escreve casa com Z. E você tem que corrigir no ato, senão ele fixa aquele erro e nunca mais ele consegue. E eu tinha esse limite visual. E também aí começou, essa professora não sabe me ensinar. Os pais começaram a falar assim, não, meu filho não está aprendendo, quero mudar meu filho para outra escola, quero mudar meu filho para outra sala. Até um casal amigo meu, que era pai de um aluno meu, falou assim, o que esse pessoal pensa? Será que eles acham que você vai ensinar o filho deles a enxergar? Porque eu tinha o conteúdo intelectual, o conhecimento, mas não tinha como transmitir isso e não podia trabalhar como auxiliar. Se eu pudesse trabalhar, tudo mil maravilhas, mas legalmente eu não podia. Então eu fui afastada da sala de aula, trabalho hoje fora da sala de aula, na escola ainda, mas trabalho numa escola. Sou funcionária efetiva, né? Professora efetiva. O que eu tenho conhecimento hoje sobre a legislação da educação especial, da educação inclusiva, é assim, o Estado propõe que não tenham mais salas especiais onde o aluno fique segregado só para aprender. Né? Só para aprender, no caso do deficiente auditivo, não pode ter uma sala exclusiva de deficiente auditivo. Não pode ter, no caso que eu conheço, que é o Instituto Padre Chico, que é um instituto de cegos de São Paulo, que antigamente era regime de internato, o aluno ficava lá a semana inteira e só saía os fins de semana, ou os que moravam fora de São Paulo saíam uma vez por mês para ir visitar a família. E estudava lá da 1ª à 8ª série. Também acho que é um erro, porque é uma segregação, se torna uma instituição e os alunos saem de lá com alguns hábitos institucionais que para a sociedade não fica bem, né? O governo hoje propõe a inclusão, que todas as escolas aceitem um aluno deficiente, seja qual for a deficiência. A proposta, eu acredito, o planejamento, eu não tenho conhecimento do que está escrito, né, exclusivamente, mas assim, a proposta é muito boa, muito interessante. Mas como uma amiga minha diz, a Sandra, é deficiente visual e deficiente físico, ela fala assim, incluir um deficiente na sociedade não é jogar ele no meio da multidão. Então não é falar assim, a partir de hoje todos os alunos com deficiência, toda criança com deficiência vai estudar em escola comum. É dar condições para isso. Então o governo hoje não está dando totalmente essas condições, porque é aquele outro lado da educação que eu acredito. O professor, ele não está acostumado a lidar com o deficiente. Ele não tem capacitação ele ainda para isso, Ele não tem preparo para isso, nem Uhum. emocional. E outra coisa, as salas são superlotadas. Com 30, a sala de primário, que é o que eu conheço meio, são de 30 a 35 alunos. E aí, eu tenho um aluno deficiente visual. Aí eu vou explicar para ele como que é a tabuada. E os outros 29, 34 alunos? Porque eu vou ter que dar uma atenção especializada naquele primeiro momento, até que ele entenda. E se ele não entender? E o professor da sala de aula está preparado para se dedicar 10 minutos com um aluno deficiente e manter os outros 30 alunos sem fazer nada? Ou fazendo uma atividade quietinho, comportado? Então, esse professor não está preparado para isso ainda. A sociedade não está. As pessoas não estão acostumadas. Mas né? você vê alguns avanços, né? Porque a gente está percebendo, pelo menos pela mídia, que vai, assim, havendo uma maior solidariedade em uma tentativa de auxílio com os deficientes. Uhum. Agora, você vê avanço dentro da área educacional, especificamente aí no ensino fundamental, que foi e ainda é sua área de atuação? Eu volto a falar, eu acho que a proposta é muito importante, né? A gente não pode desprezar o seu valor, mas ainda é utópica. Eu acho que antes da gente simplesmente preparar o aluno para aprender a ler e escrever, o aluno deficiente, no caso visual, que é o meu caso, que eu conheço bem, por experiência, é preparar quem vai receber esse aluno.
algum tempo atrás eu fiquei sabendo que mudou a escola onde eu estudei muitos anos, o Silva Jardim, mas tinha uma sala de recursos onde a professora alfabetizava os alunos cegos em braille. Mudou para uma outra escola. E a alegação, a motivação foi que era o tipo de piso da escada que é escorregadio. Tudo bem, é um risco para qualquer pessoa, independente da falta de visão. Então, qual foi a solução? Mudar a sala. Não era o piso que tinha que ser mudado? Então, é essa conscientização. E eu também não posso, eu estou correndo um risco aqui de estar falando e algumas pessoas achando, nossa, mas isso é um absurdo, não é por aí. Eu sei, eu estou correndo risco, mas na minha concepção, a educação é muito mais. Antes de educar o deficiente em si, é educar as pessoas, o ambiente com quem ele vai viver. É criar a acessibilidade, a condição para que ele esteja lá. E no caso do emprego, né, que eu falei anteriormente, assim, mostrar para o empresário que um deficiente, no início, ele precisa de recursos de acessibilidade, pode representar um gasto econômico. Mas depois o retorno desse profissional deficiente é muito maior. Já foi comprovado isso estatisticamente. Como você falou do emocional, né, da inteligência emocional, o deficiente, principalmente o visual, ele tem uma capacidade muito grande de concentração dentro do barulho. Então, por exemplo, num call center, onde tem várias pessoas falando, às vezes uma pessoa que enxerga se incomoda com aquele barulheira toda e o deficiente consegue se concentrar, atender o seu cliente, né? A pessoa com quem está falando com ele, sem se incomodar com o barulho lateral. Né? Então, o retorno para o empresário, depois da acessibilidade, vai ser bem maior. Então, nós estamos aqui com a professora Marli Solanovics entrevistando a Regina. Então, a gente pediria para a produção, se possível, colocar os e-mails que estão chegando, né? Para a gente, no próximo bloco, já começar a responder. Então, daqui a pouco ela vai colocar os e-mails. Então, pode continuar, Marli. A gente tem um tempinho aí no terceiro bloco. Ainda. Fica tranquila, viu? Então, Regina, conta pra gente, então, a sua visão de educação inclusiva. É claro que com tudo isso que você colocou, né, já existe a inclusão na sua fala, né? Mas como você vê, assim, de uma forma geral, a educação inclusiva hoje, né? Aqui, pelo menos na nossa cidade, né? Eu acho que assim, além da adaptação da escola, do ambiente físico para receber o deficiente, a preparação dos professores, acima de qualquer coisa. Agora, veja só, Regina, que coisa curiosa, né? Porque você fala uma coisa crucial que não faz parte só, talvez na questão da deficiência, o aperto seja maior, porque essa preparação é uma espécie de especialização, né? Agora, o preparo dos professores no país já é uma coisa sabida, ou seja, não se falando em deficiência, a despreparação é imensa no nosso Brasil, né? Então, nós temos aí dois grandes complicadores, né? Primeiro, a preparação do professor enquanto professor. Depois, a gente tem o desfalque, o buraco negro, que esse professor, ele não tem a visão do educador, que são coisas diferentes, né? E aí vem a deficiência também, sem essa preparação, sem a visão da educação, né? E a educação inclusiva, como é que ela vai trabalhar isso? Porque, um exemplo, eu já ouvi pessoas falando que o professor hoje que vai trabalhar com deficiente, se ele for trabalhar com deficiente visual, ele tem que ter certos recursos, né? E para poder lidar com esse deficiente. E se ele for, por exemplo, trabalhar com o deficiente auditivo, ele tem que aprender a Libra, né? Que é o conjunto de sinais pela qual o deficiente auditivo se comunica. Porque senão não há comunicação para ele, não é verdade? E veja só, isso daí já está implícito numa lei e tem um projeto, você tem conhecimento disso? Porque acho assim, olha, a questão fundamental é o preparo do professor, de forma geral. Eu não estou nem colocando a deficiência, né? Já é um despreparo geral. Então, quando chega na deficiência, se esse educador ou esse professor que ainda não é educador, que fica no meio do trânsito, que não pode trabalhar, que não pode preparar uma aula para os seus alunos, ainda tem que aprender Libra, ou aprender a usar um programa de voz, talvez, né? Para auxiliar o deficiente, então como é que isso
Onde isso vai parar, né? Como é que você vê isso daí? Eu acho assim, existem algumas faculdades que eu tive contato, né, com alunos de algumas faculdades do curso de pedagogia, que eles estão aprendendo o Braille e Libras. Já está havendo uma preparação, Isso, então. não são todas, não é assim uma regra, não é uma lei. Todas as faculdades de pedagogia devem dar o curso de Isso especialização. não é É obrigatório obrigatório, ainda. é uma opção da disciplina do currículo da faculdade, tá? Mas aí eu penso assim, todas essas pessoas que estão se formando nessas faculdades, que estão aprendendo Libras e Braille, vão trabalhar com deficientes visuais ou auditivos? Então, eu acho que está sendo um pouquinho de perda de tempo. Sim. Porque Eu acho que, assim, as diretorias de ensino, eu não sei até que ponto isso é utópico da minha cabeça, eu não sei se isso realmente acontece. Deveria preparar, eu sei que na prefeitura isso acontece sim, preparar o professor. A escola, apareceu um aluno deficiente naquela escola. Então, aqueles professores que vão atender esse aluno devem receber uma capacitação. Agora, então, isso já é uma coisa que está acontecendo. Na prefeitura eu sei que acontece. E a prefeitura, ela tem condições, assim, de material, né, produzido para o deficiente? No caso, o deficiente visual, né? Ele precisa de um material próprio. Sim. Uma vez Braille, que ele não lê, né? Ou ele precisa um material de audiodescrição, ou algum material em relevo que ele possa tocar e sensibilizar, né? Existe, na prefeitura, eu não sei porque eu sou funcionária do Estado, isso que eu conto da capacitação do professor para aluno deficiente, foi uma colega minha que comentou, tá? No Estado existe um órgão da Secretaria da Educação chamado CAP, Centro de Apoio Pedagógico Especial, especializado, que ele fornece, no caso do deficiente visual, textos, livros em Braille, apostilas em Braille, no caso do deficiente, porque existem vários níveis da deficiência visual também, que muitas pessoas não sabem. Existe o cego, o termo é esse mesmo, cego, que é o meu caso, que não enxerga nada. E existe o amblíope, que ele tem a visão ampliada, é diferente do míope, né? O míope enxerga tudo, assim, as coisas pequenininhas ele não percebe. O amblíope, ele tem que ser ampliada as coisas. Então, a letra, para quem conhece bem de computador, conhece a fonte, para um deficiente de baixa visão, de visão subnormal, o amblíope, a letra do computador teria que ser da fonte tamanho 12, 14 para a fonte 26, 28. Ele conseguiria ler. E isso demanda numa transcrição, o termo é esse, não é tradução é de um idioma para outro. E transcrição é do mesmo idioma, né? É só mudança de método. Então, ele vai transcrever a letra comum, tamanho da letra padrão, para a letra ampliada, né? O impressor vai transcrever. Muitas vezes isso é feito pelo próprio professor da sala de recursos. É ampliado. À mão. E, assim, o CAP, ele presta esse auxílio também ampliando. Só que com a ampliação, o que acontece? Demanda muito gasto de papel. Imagina um livro de 100 páginas. Tudo em fonte 12 e 14. E você tem que ampliar para a fonte 26, 28. Então, vai demandar muito tempo e vai cansar a visão. Então, algumas coisas não são muito produtivas, embora haja esse serviço. Aí que começa a entrar a concorrência tecnológica do computador, Exato. né? Mas, Regina, a gente vai fazer mais um intervalozinho e no próximo bloco, né, João, a gente vai responder os e-mails. Tem alguns e-mails aqui, então a gente vai fazer um intervalinho. E vocês estão notando que o programa realmente está muito bacana. O nosso intuito é justamente levar para vocês essa sabedoria muito bacana da Regina. É só um minutinho, nós já estamos voltando. Quero falar de uma coisa. Estamos voltando então para o último bloco do programa Educação Inclusiva, da professora Marli Solanov. Então pediria para a nossa sonoplasta, né, a Clis, colocar agora alguns e-mails que chegaram, porque o objetivo também da rádio é justamente interagir, né, com os nossos internautas. Então, pediria para ela colocar para a gente aí os e-mails, né? Então, nós temos uma pergunta aqui, Marli, que é o seguinte, né, porque as pessoas estão acompanhando desde o início do programa, né? Então, aqui tem uma pergunta que diz o seguinte: as crianças obedeciam normalmente seus comandos
quando você, no caso, ministra as aulas, Regina, né? Porque é aquele detalhe, né? A pessoa fala, não está enxergando, então vamos bagunçar o coreto aqui, né? E quem mandou o e-mail? Então, quem mandou foi a Ana de São Paulo. Obedeciam assim, eu sempre tive o critério, né, de perceber aquilo que eu falei do grupo de apoio. Tinha aquele grupo que sempre estava me denunciando os outros, parece o dedo duro, mas era isso, eu me apoiava neles. Então, falava assim, já aconteceu até um fato engraçado, né, que eu sempre falo. Eu estava ouvindo uma conversa lá na sala e eu falei, fulano, fica quieto. Aí ele falou, não sou eu, pro eu de trás. Eu falei, então fica quieto você também. Porque eu não podia falar para ele, ali no momento eu era a dona da sala, eu era, vamos dizer, a coordenadora, eu que sabia mais, né? Então eu não podia mostrar que eu tinha cometido um erro. Então aí o outro ficou quieto. E eu sempre percebi o seguinte, os alunos que eram indisciplinados comigo, eram disciplinados com qualquer professor. Porque a criança, ela é muito mais sensível. É muito mais fácil você lidar com... Você integrar uma criança deficiente no grupo de crianças que não são deficientes do que integrar um adulto deficiente. Então, elas me aceitavam muito bem. Eu tinha dificuldade, como que eu ia coordenar a fila? Eu tinha sempre as meninas que ficavam brigando. Hoje eu que levo a pro, hoje... Sabe? E, então, assim, eu sempre soube que os alunos indisciplinados comigo, nunca tive essa frustração. Que o aluno era mais indisciplinado comigo porque eu não via do que com o outro. E eu sempre dava o exemplo seguinte para eles, né? Falei, gente... vocês já conversaram com alguém por telefone? Já, então. Por exemplo, você ligou para sua tia. Você sabe se a sua tia tem um cachorro? Você sabe quando o cachorro dela late? Você sabe quando o seu primo tá assistindo televisão? Faz de conta que eu tô o tempo todo falando por telefone com vocês. Mas eu sei tudo o que está acontecendo. E, em vez de eu enxergar a fisionomia, eu enxergo a voz. Então, eu sei que aqui do meu lado está o João Gilberto, dali do lado está a Marli. Eu conheço as vozes dele. Eu não estou vendo, mas estou conhecendo. Então, eu sei que ele está aqui posicionado na minha frente e ela está do meu lado. Isso pode ser um princípio de uma metodologia para começar a preparação dos professores que vão trabalhar com os deficientes, sim, né, Regina? Sim. Inclusive, é interessante ter uma pergunta também, né? Que ela, justamente na mesma pergunta, ela emenda e pergunta, no caso, se você, no caso, pelo fato de ter essa deficiência, se você usa em aula o sistema Braille. Eu fui alfabetizada em Braille desde os 8 anos de idade e eu sempre utilizei o sistema Braille para escrever, para fazer nas lições. No caso, quando eu estava no primário, de 1ª a 4ª série, eu fazia tudo em Braille e a professora da sala de recursos transcrevia, passava o que eu escrevia em Braille para a tinta por cima do Braille. Ela sabia ler o Braille. Quem enxerga lê o Braille com os olhos, quem não enxerga, quem é cego lê o Braille com os dedos, tá? E ela transcrevia as minhas lições para a professora da sala regular corrigir. Eu sempre fiz. A partir da 5ª série, essa professora estimulava muito que todos os alunos aprendessem a datilografia, viu, gente? Porque eu nasci no século passado, então não tinha computador, era datilografia, né? Tem gente que nem sabe o que significa máquina de escrever. Então, nós todos aprendíamos a datilografia e tudo que fosse texto, escrito, a gente fazia datilografia. Trabalho, prova, levava a máquina para a escola, depois para a faculdade, quando eu fiz a faculdade de psicologia. E as anotações particulares só as que eram em Braille. E no caso de 1ª a 8ª série, que eu fiz sempre na mesma escola, no Silva Jardim, aqui na Zona Norte, só a matemática, no caso matemática, não dava, fica difícil para a gente transcrever na máquina de escrever. Então a gente fazia tudo, a professora transcrevia. Tem mais perguntas, Regina? Tem uma pergunta aqui que, na realidade, não é uma pergunta, é um elogio para você, Regina. Muito obrigada. E ela diz o seguinte, quando a pessoa, né, não existe barreiras quando se quer alcançar um objetivo, que inclusive você falou com muita propriedade, né, nas suas palavras. Então a pessoa diz assim, parabéns por você ser uma pessoa perseverante. É a Rita de São Paulo. Obrigada, aí depois Rita, tem beijo. também aqui o Roberto, de Minas Gerais. Você não achou preconceito tirar você da sala de aula? Que foi aquele caso que você contou, Sim. né?
não foi preconceito, porque eu reconheci que eu era limitada. Eu assumi que ali era o meu limite. Eu não tinha, se eu tivesse um auxiliar, se eu pudesse, por ter um auxiliar, eu com certeza eu ia reivindicar um auxiliar. Mas eu não podia. E eu sabia também que era o meu limite. Eu não podia, eu tinha que dominar a sala sozinha. Fazer português, matemática, história, geografia, ciência, educação artística e educação física, que na época não tinha professor especialista. Mas veja só, Regina, que coisa curiosa, né? Justamente por isso, pela falta do auxiliar ou dos auxiliares, você teve que sair da sala de aula. Então, no caso, mesmo que você não tenha sentido como um preconceito, o que é bom, né? Para a área emocional, mas não é bom no sentido da educação inclusiva. Por quê? Veja só, se a gente admite um funcionário que tenha deficiência e que já passou por uma sala de aula e que precisa de recursos, né? A luta já justamente é por aí, né? Quer dizer, lutar para que os recursos, né? A legislação e tudo mais aconteça. Exatamente. Hoje eu acho que talvez você agisse diferente. Você bateria o pé caso, claro, você quisesse continuar na sala de aula. Ou tivesse as condições. Porque... com condições. Né? Exatamente. Porque, assim, no meu caso, como eu trabalhei com crianças, ficava difícil. Mas quando você trabalha, eu tenho amigos, professores, eu tenho um professor amigo, Sérgio Dana, que dá aula de matemática na Escola Federal. Na Escola Técnica Federal. Tá? E ele é cego e ele dá aula. São adultos, então já é diferente. Né? Então já é uma forma diferente. Então, com a criança fica difícil. Eu falo assim, lê a página tal. Aí ele não sabe ler. Como que eu vou fazer? Agora, se eu for trabalhar com um adulto, ele já vai saber, ele já vai ter passado por essa etapa. Eu não sei ler. Então, vamos imaginar, Regina, o seguinte, né? Vamos imaginar que houve o preconceito, mesmo que você não tenha sentido como tal, né? Então, seria o caso agora da gente repensar a questão de como lutar nesse caso específico, porque isso pode estar acontecendo com uma série de profissionais que tenha deficiência, seja visual ou não. Então, a luta seria para adquirir recursos para que esse profissional pudesse trabalhar, né? Porque a gente ouve muito, você mencionou a lei de cotas, e existe sempre a menção de que o profissional que tem a deficiência, ele não está preparado, ele não é um bom profissional, né? E, na verdade, a gente percebe que as empresas, elas não dão recursos. Elas cumprem a lei de cotas, mas elas não tentam preparar, né? E encostam um profissional. Muitos casos que a gente vem ouvindo. Então, falando na questão de luta, eu agora vou tocar um pouquinho, porque os nossos minutos aí já estão contados. Mas eu queria, assim, perguntar para você. Eu sei que você participa de um movimento livre, né? E ele está inserido numa luta de cidadania, numa luta política, numa luta pelos direitos, porque como movimento social, e depende dessa luta, né? Todo movimento social implica em luta, né? Por alguma coisa. E implica necessariamente por transformação, né? Então, me conta como é que você chegou no Movimento Livre, o que você pretende nele, conta um pouquinho a história dele para nós, porque é importante, né, que a gente saiba que a Regina, além de professora e psicóloga, participa de vários movimentos, incluindo esse, chamado Movimento Livre, e outras situações, né? Ela está sempre em palestras, em cursos, sempre auxiliando nessa expansão do conhecimento e da atuação sobre a deficiência visual, não é, Regina? A proposta, eu quando eu entrei no Movimento Livre, eu fui convidada por um grande amigo, né, o William, um beijo se você estiver ouvindo a gente. E, assim, o grupo já se desenvolvia. Mas, assim, ele achou que eu estava dentro do perfil do grupo por pensar com essa cabeça de incluir verdadeiramente o deficiente na sociedade, em todos os âmbitos, né? Seja ele profissional, educacional, inclusive lazer, porque o deficiente também pratica o lazer. E esse grupo não é um grupo segregalista, que é só pessoas com deficiência. Nós estamos também nos unindo a pessoas que não têm deficiência ou que tenham outras deficiências, não só a visual, para estar compartilhando com a gente dessas ideias. Porque eu acredito assim, eu como deficiente, eu sei das minhas necessidades. E você que não é deficiente, sabe como me ajudar, sabe as possibilidades que eu posso fazer para
que eu tenha a minha acessibilidade, as minhas necessidades específicas atendidas. Então, eu deixo aqui no ar o meu e-mail particular. Quem quiser mandar e-mail para mim, só vou pedir para que fale, né, que me ouviu na rádio, né, a primeira vez que mandar o e-mail, fala que me ouviu na rádio. Tem o problema do vírus, né? Né, fala assim, ouvi você na rádio, sou fulana de tal. E aí eu vou ler e responder com muito prazer o e-mail de vocês. E quem tiver, eu posso falar mais sobre o nosso movimento, nosso grupo. E se quiser, tiver interesse, está participando com a gente junto. Por enquanto é um grupo só de ideias, de discussão de ideias. Mas em breve vai ser de execução. O meu e-mail particular, gente, é Regina. É tudo minúsculo, tá? Regina. Aí as iniciais do meu nome e sobrenome. C de Célia, R de Ribeiro, S de Silva. Regina, CRS 80, porque eu sou 880, ou tudo ou nada. Eu preferi o tudo, 80. Regina CRS 80, @yahoo.com.br. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Um beijo a todos. Então, Regina, a gente queria te agradecer muito, né? Fico muito feliz com a sua vinda aqui. Eu espero que o pessoal do Movimento Livre esteja aí atento, né? Porque a gente tenta também, já estão convidados para participar aqui do nosso programa. A gente tem lá ali várias pessoas, né? A Regina deixou de falar que esse movimento também inclui uma visão interdisciplinar, além de ser inclusivo, não é, Regina? Sim. Ele inclui também profissionais de várias áreas do conhecimento, né, que atuam, né, em toda a vida aqui da cidade, né? E eles têm uma visão interdisciplinar. Quer dizer, o debate continua no movimento chamado Livre até agora, e a gente vai aos poucos trazendo todo o pessoal do movimento para fazer os seus depoimentos aqui, não é, Regina? Uhum. Então, ó, mais uma vez, muito grata pela sua participação. Obrigada a vocês. Convido já, né, todo o pessoal do movimento aí que estiver assistindo, né, a passar aqui pelo estúdio, né, será bem recebido por mim, pelo João Gilberto, enfim, pelo todo o pessoal aqui do estúdio, né. Uma boa tarde para vocês, até a próxima semana. E na próxima semana nós vamos ter, por coincidência, Regina, nós vamos ter uma outra psicóloga. E ela não me passou o tema ainda, ela atua também como psicóloga clínica e tradutora-intérprete. Ela está em vários congressos e vai contar para a gente muita coisa legal. E eu convido também, aproveitando, ok? Grande abraço para vocês e até a próxima vez.